dia a todos. Já podem ir abrindo em Êxodo e em Efésios. Nós vamos estar em Êxodo e Efésios. Podem deixar marcado, porque vamos a um lado e ao outro, e por isso vai ser preciso deixar marcado, para não perdermos tempo depois. Então, nem todos, provavelmente nem todos estavam presentes, mas há mais ou menos um mês, 3 semanas, se não estou em erro, eu dei aquilo que eu disse que era a primeira de 2 pregações acerca dos dons naturais e espirituais. Nós falámos primeiro dos naturais. E eu comecei, por isso eu vou repetir, basicamente eu disse que a primeira parte era comum às 2 e eu vou praticamente repetir a introdução que fiz. Por isso a pergunta vale para todos, para os que estavam e para os que não estavam. O que é necessário para se construir uma casa? Eu elenquei 4 coisas. Quem se lembra pode dizer. Pronto, é como da outra vez, já começamos um bocadinho à frente, antes ainda dos ali. A primeira coisa. Vontade de trabalhar. É verdade, também é preciso. Mas a primeira é a vontade. A primeira coisa que é preciso é alguém querer fazer uma casa. Porque precise ou porque queira, simplesmente, porque goste. A primeira coisa é a vontade. A segunda, depois da vontade, o que é preciso? Okay? Tem-se o desejo de fazer uma casa, o que é preciso fazer? Além das licenças, ok? Projeto. Por isso é que eu estou a dizer, quem se lembra pode atalhar. A segunda coisa é ter um projeto, é definir como é que vai ser a casa. A terceira coisa, depois já ter terreno, eu sei, o que é preciso para construir depois a casa, o que é preciso? Pedir dinheiro ao banco. Isso hoje em dia é cada vez mais... Já há muito tempo para cá. Antigamente não era assim, né? Mas agora é. Agora faz-se com o dinheiro dos outros, né? Ninguém faz com o dinheiro que guardou. Mas é preciso, depois de ter o dinheiro na mão, pedido ou amealhado, é preciso os materiais, comprar os materiais. E depois, por último, o que é que só que se fosse só com os materiais uma casa aparecia? O que é preciso? A mão de obra. É preciso depois saber usar os materiais para construir uma casa. E, obviamente, isto deixámos de fora muitos passos. Eu sei que nós gostamos, sempre que há estas perguntas, nós depois gostamos de dar os detalhes todos ali. Mas, obviamente, é para servir como ilustração para aquilo que nós vamos falar, porque a Igreja é apresentada como a casa de Deus, como o templo de Deus. E como casa e templo de Deus, a Igreja nasce da vontade de Deus, em primeiro lugar. Foi determinação de Deus, Deus decidiu fazer. Por isso, foi este o início da Igreja. E há um projeto, que é o projeto de Deus. A Igreja é edificada segundo o projeto de Deus. Depois, ela é construída, por um lado, com os dons naturais que nos são dados por Deus, obviamente, mas indiretamente, ou melhor, indiretamente por Deus, mas via este mundo. São os talentos com os quais nós nascemos, são os bens que nós adquirimos ou que compramos com dinheiro pedido ao banco. É a nossa formação. Foi isto que nós tivemos a ver na última pregação. Estes são os dons naturais, coisas que nós retiramos, como Israel retirou aquela riqueza do Egito e que despojou o Egito das suas riquezas. São aquelas coisas que nós tiramos do mundo e que são dadas por Deus, obviamente, mas que nós retiramos do mundo, são coisas naturais e que devem ser utilizadas. O ponto foi que nós devemos utilizar todas essas coisas para contribuir para a edificação da casa de Deus, da Igreja. Mas, por outro lado, se os dons naturais são necessários, devem ser usados, por outro lado, e em grande medida, a Igreja é edificada com os dons espirituais que Deus nos concede.
Dons que não são tirados deste mundo, não são através de nada que se possa conseguir fazer, comprar, aprender com este mundo ou através deste mundo, mas são dons, são dádivas, é algo que é dado diretamente por Deus, é algo espiritual concedido por Deus. E então, como eu estava a dizer há pouco, esta é a segunda destas duas pregações sobre este tema. E nós vamos partir da mesma base, como eu disse, que a vontade é Deus e o projeto é de Deus, nós já falámos, por isso vai ser mais resumido. Nas anteriores nós focámos então os dons naturais, hoje vamos focar nos dons espirituais, a capacitação que nos é concedida pelo Espírito Santo para participarmos na construção desta casa. E neste sentido, o livro de Êxodo e a construção do tabernáculo servem como uma ilustração e um pouco mais até do que ilustração, porque tem muitos pormenores que depois nós percebemos que têm uma aplicação para a Igreja, para a nossa prática, para o nosso comportamento, para a nossa ação enquanto Igreja. E o livro de Êxodo é, em boa medida, a história da construção do tabernáculo, da casa de Deus, do templo, o local onde Deus iria habitar no meio do seu povo. E relembrar brevemente a história de Israel até à construção do tabernáculo. Deus salva o povo de Israel do Egito, mas Deus não salva para os tirar do Egito e depois chegarem ali já fora dos limites do Egito e dizer assim, olha, vocês agora vão à vossa vida, vocês decidam, façam o que quiserem, vivam como vos apetecer, agora já vos libertei, agora a vida é vossa. Não, Deus salvou-os para fazer deles o seu povo, a sua propriedade peculiar, como ele diz lá no Sinai, já depois de estarem no Sinai. Não para ter um relacionamento distante com eles, como, por exemplo, muitos defendem que Deus se relaciona com os seres humanos em geral, que é Deus criou, mas depois afastou-se da sua criação, não interfere, deixa tudo acontecer por leis naturais e os homens agirem por sua própria vontade. Não, Deus não é assim, Deus não age assim, não agiu assim com o povo de Israel. Ele cria um relacionamento pessoal com eles, próximo. De tal maneira que ele quis habitar no meio deles. Deus queria habitar e quis habitar no meio deles. E por isso era necessária a construção de uma casa para Deus habitar. Não que Deus precisasse, obviamente, não que Deus precisasse de uma casa porque não tinha onde dormir, nós percebemos isso, mas porque Deus queria um local que o seu povo, um local concreto onde o seu povo se pudesse encontrar com ele, ouvir a sua palavra, ver e participar dos sacrifícios, no sentido de oferecer sacrifícios, os animais que ensinavam acerca da redenção, da substituição, da necessidade do Messias. Ou seja, Deus escolheu construir este local para este ser o ponto de encontro, que é uma ideia até da tenda da revelação, ou da tenda, depende das traduções, há várias expressões para o tabernáculo. Uma delas, por exemplo, há Bíblias que dizem tenda do encontro, porque também é muito esta ideia, era o sítio onde Deus se encontrava com o seu povo, para ser o Deus de Israel e Israel ser o seu povo. Então Deus manda construir um santuário. E nós vimos que a vontade é de Deus. Nós não vamos voltar a ler os textos em Êxodo, mas a vontade é de Deus. Deus quis construir o tabernáculo. Não foi Moisés, não foi o povo, não foram eles que se lembraram e disseram a Deus, que tal nós construímos um tabernáculo para que tu pudesses ir connosco. Não foi isto, foi Deus que decidiu. E junto com a vontade vem o propósito. Como eu já estava a dizer, o propósito era Deus habitar no meio do seu povo. À partida, ninguém faz uma casa simplesmente para olhar para ela, é para morar, não é? Tem o propósito associado. E então, como eu já disse, a igreja é a casa de Deus. Vamos, para quem abriu já em Efésios, vamos só reler, nós lemos agora, e para aqueles que não estavam, vamos ler novamente, Efésios 2, 20 a 22. Só para nós percebermos, nós não vamos estar neste texto, mas percebermos como o Novo Testamento apresenta a igreja como casa de Deus, como o templo de Deus. Então, Efésios 2, 20 a 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Paulo estava a falar da igreja que junta judeus e gentios, ou seja, todo o tipo de pessoas
estão na igreja e então edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Este texto mostra-nos que o tabernáculo e depois o templo, mais tarde, era já uma ilustração do que seria a igreja, do que é a igreja. Já não um tabernáculo físico, visível, mas um tabernáculo espiritual, em que o alicerce não são pedras, grandes ou pequenas, mas é o ensino dos apóstolos e dos profetas acerca de Jesus. Ou seja, não são os apóstolos propriamente que são eles mesmos, o fundamento é a doutrina, o ensino, aquilo que os primeiros apóstolos, ou melhor, os únicos apóstolos neste sentido, os 12, e depois todos aqueles servos de Deus que no início transmitiram o Evangelho, que deram as bases, e em certo sentido nós podemos continuar a aplicar os profetas, ainda são hoje aqueles que pregam a palavra de Deus, mas hoje não vamos entrar nos pormenores, porque senão teríamos muito que falar, mas é o fundamento. É a mensagem do Evangelho, é aquilo que nos mostra como a igreja é edificada em cima de Jesus, ou seja, com base no sacrifício, na morte e ressurreição de Jesus, e que por isso salva pecadores e que os transforma, que os incorpora no seu corpo, que os coloca neste edifício que é a igreja. O alicerce é o ensino acerca de Jesus. E Jesus, ele mesmo é a pedra principal, é o que dá a estrutura, é o que segura todo. Ele é ao mesmo tempo, neste sentido, o alicerce, como as pedras nós não temos hoje bem essa noção, né? Porque o cimento e o aço vai mudar a construção. Já ninguém constrói em pedra praticamente, mas é aquela pedra que sobrepondo-se a várias e pelo seu tamanho, ela segura todas as outras. Era esta a ideia da pedra angular, da pedra de esquina. Era aquela que segurava, que dava estrutura a todas as outras. E o propósito continua a ser o mesmo, mas estendido. É que Deus habitava no meio do seu povo, ou seja, ele fazia-se presente no tabernáculo, mas o povo estava fora do tabernáculo. Havia ao mesmo tempo uma distância, porque Jesus ainda não tinha vindo, e isso era um dos ensinos do tabernáculo. Havia proximidade, mas ao mesmo tempo não tanta como Deus queria que viesse a acontecer, e isso só em Cristo. Hoje, com a igreja, é estendido, porque Deus habita em cada um dos crentes e na sua igreja como conjunto, né? Habitando nos crentes, habita depois na sua igreja, no meio do seu povo. Então, é o mesmo objetivo, mas estendido, indo mais além, mais alto, mais profundo, mais largo, é mais extenso. Então, Deus habitar no meio do seu povo, no seu povo. Então, nós, como tabernáculo, o tabernáculo onde Deus habita. Nós, a igreja. E se a vontade é de Deus, o projeto é de Deus também. Deus disse que queria construir e como queria que fosse feito, já lá com Moisés e com o povo. Desde o capítulo, nós vimos isso também na última pregação, desde o capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 30, Deus dá as instruções de como tudo devia ser feito. E Deus detalha, vamos fazer isto com estas medidas, com estas características. Depois, do capítulo 36 até o 39, é descrito como tudo foi feito. Depois volta-se a referir, e fizeram assim, desta maneira e tal. E depois, no final do capítulo 39 e o capítulo 40, é descrito como o tabernáculo foi levantado por Moisés. E sempre repetindo o mesmo refrão. Segundo tudo o que Deus dissera. O projeto era de Deus e era para ser feito como Deus queria. Assim como o tabernáculo, mais uma vez, assim é com a igreja. O projeto da igreja é de Deus. Não está dependente da vontade de homens, nem de que nós aqui achamos que deve ser mais assim ou mais assado. Não há ninguém com uma revelação especial que possa vir alterar aquilo que Deus já disse que deve ser a igreja, aquilo que a igreja é. Deus diz como a sua igreja é edificada e como nós devemos colaborar na sua construção. Primeiro a Timóteo, não abram, eu só vou ler, Paulo a falar a Timóteo transmite-lhe muito bem esta ideia. Não exatamente no sentido da construção, mas no sentido do comportamento, mas no fundo a ideia é a mesma. Paulo a falar com Timóteo diz-lhe assim: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Por inerência, implicação clara, se há uma maneira específica de andar, também há uma maneira muito específica de construir. Isto não é a casa de qualquer um que está a ser construída, não é a casa de qualquer um que nós fazemos parte e andamos e que nos comportamos. É a igreja, a casa do Deus vivo. E por isso chegamos, então, ao ponto já falámos dos materiais, no sentido dos dons naturais, hoje vamos falar da mão de obra. O que é preciso para construir? Deus tem a vontade, Deus dá o projeto, Deus dá-nos os bens materiais para serem usados e Deus dá-nos os dons espirituais, a mão de obra, ou seja, Ele qualifica a mão de obra que vai trabalhar na sua casa. E vamos ler então Êxodo, não desmarquem Efésios, vamos ler Êxodo. Desculpem, 35 eu há pouco não disse, Êxodo 35. Podíamos até voltar a ler o capítulo 25, também como lemos da outra vez, mas este texto também permite-nos não só reler algumas coisas, algumas ideias das que lemos e vimos na primeira pregação, mas ver outras também. Então, Êxodo 35, versículos 20, até ao início do capítulo 36, 2. Diz assim então, 35, 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo o vaso de ouro. E todo o homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo o homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o fiado, o azul e o púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos de cabras. E os príncipes traziam pedras sardónicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para um incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaliel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em azul, e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Assim obraram Bezaliel e Aholiabe e todo o homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado.
porque Moisés chamara a Bezaliel e a Aholiabe e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Até aqui. Então, nós lemos, eu li até exatamente para relembrar, aproveitar para relembrar aquilo que tinha sido dito em relação aos bens materiais, do versículo 20 até ao 24. Eles primeiro trouxeram as coisas, os bens materiais, eles trouxeram aquilo que era necessário para ser construído, o ouro, a prata e por aí fora, que nós aplicamos como sendo os nossos dons naturais também, os nossos talentos, como já falámos, os nossos talentos, os nossos bens, a nossa formação, outras coisas que nós podemos retirar deste mundo e que podem ser aproveitadas e bem usadas para a edificação da igreja. Agora, eles depois de trazerem os materiais, era preciso saber como usá-los, como transformar aqueles materiais que estavam em bruto, transformá-los no tabernáculo, trabalhá-los, modificá-los de maneira que eles depois construíssem o tabernáculo. E então nós vemos que Deus deu sabedoria e inteligência a todos aqueles que participaram. 36.1 nós lemos, no 36.1, assim obraram a Bezaliel e a Aholiabe e todo o homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer, e continua. Não foi só a Bezaliel, só para quem está a pensar ter filhos, né? Está aqui 2 bons nomes. É sempre aquela piada que fica aqui na ponta da língua, que com estes nomes, quem tiver falta de criatividade, é só escolher. E eu ainda vou empancar a certeza a dizer o nome deles umas quantas vezes durante a pregação. Mas não foi só estes 2 homens, a Bezaliel e a Aholiabe, que Deus deu sabedoria e inteligência, mas a todos os que foram chamados para participar na construção do tabernáculo. Todos aqueles e aqui junto às 2 ideias, de que foram chamados e aqueles que também voluntariamente se predispuseram a participar. Deus deu sabedoria e inteligência a todos, não só homens como mulheres. Nós lemos no 25 e 26 do capítulo 35, que todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o fiado, o azul e a púrpura e o carmesim. Embora não diga especificamente que Deus deu sabedoria a estas mulheres, nós podemos incluí-las no grupo que recebeu sabedoria, porque a expressão é a mesma. Isto daria outra, não sei se depois de Daniel, que será a próxima série, não sei se não voltarei quando tivermos outra vez pregação livre, não sei se não voltarei a pegar neste tema para falarmos sobre a atitude, na atitude do uso dos bens e dos dons, porque é muito interessante a forma como aqui fala do coração sábio e dos corações que excitaram, que levaram as pessoas, ou seja, o coração, e depois quando nós vamos para os dons no Novo Testamento, o ensino dos dons está sempre logo a seguir, ou antes ou depois, geralmente depois, vem o ensino sobre o amor, como a atitude que se deve ter no uso dos dons. Mas hoje não cabe, vou fechar o parênteses aqui porque fica para uma próxima, se Deus quiser. Então, não só homens como mulheres, não era só aqueles 2, mas todos foram chamados, não só homens como mulheres. Deus deu sabedoria para que eles participassem, para que eles pudessem trabalhar os materiais que eles já tinham trazido. Mas Deus separou, se Deus chamou a todos, nós também vemos que Deus separou 2 homens e deu-lhes sabedoria e inteligência particular, de uma maneira diferente que fez com os outros todos. E nós também não vamos estar no detalhe, mas mesmo assim até ainda há alguma diferença entre Bezaliel e a Aholiabe. Parece que Bezaliel era o principal mesmo, aquele que tinha sido dada uma sabedoria ainda mais particular, mais... Eu não queria usar superior, porque não é bem a ideia de superior, para não transmitir a ideia errada, mas ele conseguia fazer coisas que nenhum dos outros, e provavelmente nem a Aholiabe conseguia. Se bem que a Aholiabe estivesse ali mais ou menos no mesmo patamar. Mas Deus deu-lhes sabedoria particular, encheu-os de sabedoria,
para eles saberem fazer os trabalhos mais difíceis. Diz aqui, por exemplo, na minha tradução, para inventar invenções. É uma redundância, mas que está assim no original. Porque, qual é a ideia? Vocês pensem, Deus disse para fazerem coisas muito específicas. Havia, por exemplo, os querubins, que deviam, ou a Arca da Aliança, que devia ser feita em madeira, mas depois coberta de ouro, e tinha os querubins. Aquilo não devia ser fácil. E provavelmente as técnicas que existiam na altura não eram bem suficientes para fazer aquilo que Deus queria fazer. Então, e isto porque Deus, obviamente, era para ser feito por homens, não era para ser feito por Deus. Por isso, mas Deus deu sabedoria a estes homens para que eles conseguissem desenvolver técnicas e provavelmente moldes, instrumentos, para que conseguissem produzir, fazer o tabernáculo como Deus tinha dito, como Deus queria. Mas não foi só isso que Deus lhes deu sabedoria e entendimento. E diz-nos também ali que Deus, no 34, que também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. Ou seja, eles foram chamados e tiveram uma sabedoria particular, Deus deu-lhes sabedoria particular, para eles ensinarem aos outros como fazer, porque a ideia não era eles dois fazerem tudo. Era eles fazerem algumas coisas que eram específicas, mas depois ensinarem outros a fazerem também a parte deles para que o tabernáculo pudesse ser feito. Ou seja, eles tiveram sabedoria para capacitar outros, para ensinar outros. E Deus capacitou-os a todos para fazerem conforme o que tinham ordenado. Mais uma vez, no 36.1 nós podemos ver isso. Que Deus diz a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Ou seja, a capacitação que Deus deu foi exatamente para que eles, porque se fosse para fazer como eles achassem, por exemplo, eles tinham feito, no caso até tinha sido Arão, o artista, eles tinham feito um bezerro de ouro ainda há pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás. Né? Aquela história que Arão até fez aquilo, atirou só o ouro, ele é que era mesmo um artífice muito bom que atirou o ouro e apareceu logo um bezerro. Mas eles tinham, ou seja, eles eram capazes de fazer. Mas Deus deu-lhes sabedoria para que eles fizessem exatamente como Deus queria. Porque se fosse para ser à moda do homem, bastava a sabedoria deles. Mas não, Deus capacitou-os, porque o projeto era Deus queria que fosse feito de determinada maneira, então capacitou-os para fazer. E também não temos tempo, não é o ponto hoje, mas também vemos que é interessante, já aqui foi o Espírito de Deus a capacitar, fala especificamente em relação a Bezaliel, mas mais uma vez acho que podemos estender a todos os outros. A sabedoria veio do Espírito de Deus. Assim como depois nós vamos ver nos dons, é o Espírito Santo que concede os dons, que os traz até nós, que é Ele que nos dá os dons, que nos comunica os dons. E isto também é muito interessante, mas também não é o ponto hoje. Também nós podemos ver a ação de Deus triuno nisto também, porque os textos que se falam em relação aos dons, todos eles falam da ação do Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo nesta, eu não diria mistério, mas nesta maravilha que é Deus conceder dons aos homens para que executem, para que construam uma casa para si próprio. Mas mais outro parênteses que não cabe hoje aqui também, que daria outra pregação à parte. Mas aqui vemos o trabalho, no versículo 35 e 31, nós vemos que foi o Espírito de Deus que encheu de sabedoria a Bezaliel e, por inerência, podemos dizer que todos os outros também. E então, vamos agora para Efésios, para nós vermos como o Novo Testamento, a falar, a ensinar em concreto em relação à Igreja, como Êxodo serve de ilustração, ajuda-nos a concretizar alguns pontos, mas é mais do que isso. Há uma concordância, há uma correspondência muito grande entre aquilo que aconteceu no Êxodo, na construção do tabernáculo físico, com aquilo que acontece na Igreja, com a construção deste templo, deste santuário, já não físico, mas espiritual. Então é Efésios 4, agora não 2, mas 4.
continuamos a ver agora mão de obra qualificada para a construção da igreja, do templo de Deus que é a igreja. Então, vamos ler do 7 ao 16, Efésios 4, 7 a 16. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, só na leitura nós já vemos, além das semelhanças, vemos o facto da imagem que Paulo está constantemente a usar, que a imagem do edifício. Se bem que também é muito comum e Paulo muitas vezes depois mistura com a imagem do corpo, com a outra imagem, com a outra ilustração que serve para nos ajudar a perceber como é que é o corpo, como é que na prática funciona isto, nós temos o corpo de Cristo. Mas hoje vamos centrar-nos mais na ideia do edifício, que também é a ideia principal que Paulo está aqui a usar neste texto. Então, o que nós vemos nos versículos 7 e 8 é que Jesus deu dons a todos. A graça foi dada a cada um de nós, e depois no 9, que deu dons, no 8, deu dons aos homens. Como resultado da sua vitória, da sua morte, ressurreição, ela teve morte, mas ressurgiu, elevou-se, subiu para os céus. Ele, como resultado da sua vitória, o que nos diz que deu dons aos homens. E nós entendemos, aos homens, não está a falar de todos os homens, no sentido de todo o ser humano, mas está a falar de todos aqueles que ele resgatou, aqueles que ele retirou do cativeiro e que são eles mesmos o seu despojo. Também seria muito interessante compararmos a ideia dos israelitas despojarem o Egito e agora Jesus também a subir do cativeiro, levando cativo o cativeiro. Ou seja, também aqui a ideia do despojo, que neste caso seríamos nós, o despojo, aquilo que Jesus retirou das mãos do inimigo. Mas, mais uma vez, fechar outra vez outro parênteses. Mas como resultado desta vitória, Jesus concedeu dons àqueles que resgatou. E estes dons são dados a todos. E isto é claro no versículo 7, porque diz que a graça foi dada a cada um. Não diz a alguns, diz a cada um. Especifica que foi a cada um daqueles que foi resgatado. Ou seja, Jesus concedeu a cada um dons que no contexto deste texto significa a capacitação necessária para participar nesta edificação, participar na obra da edificação da igreja, do templo de Deus. Está a falar, porque logo a seguir, depois nós vamos ver, na sequência, está a falar dos dons, nesta capacitação que Deus concede para se construir o templo de Deus, que é a igreja. Então, diz-nos aqui, primeiro ponto, que Jesus deu dons a todos. Mas também vemos, exatamente como vimos em Êxodo, que Jesus separou alguns de forma particular. Nós lemos no versículo 11 que Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele concedeu dons relacionados, aqui nós, de uma forma resumida, relacionados com o ensino e com a pregação da palavra de Deus. Não só no contexto público, ou seja, como hoje, mas também no contexto de ensinar particularmente, mas estes dons são dons relacionados com o ensino da palavra de Deus.
Ou seja, nós podemos dizer de uma maneira mais... de uma maneira mais simples, porque não temos tempo para aprofundar, mas de uma maneira geral, são dons dados a pregadores e presbíteros, a quem tem a responsabilidade de ensinar a palavra. E o objetivo diz-nos que é o aperfeiçoamento dos crentes, diz aqui no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o ensino das Escrituras, o objetivo é que o Evangelho seja ensinado e as suas implicações para que os crentes vivam vidas santas, conforme a vontade de Deus. Para que ensinam acerca da vida particular, diária, individual, mas acerca também da Igreja e do que diz respeito à vida da Igreja também. Mas não só. Não é a ideia... Ou seja, diz-nos aqui que ele, querendo o aperfeiçoamento dos santos, nós poderíamos, ficássemos só com esta frase, nós podíamos pensar, ok, Deus deu estes dons de ensino, relacionados com a pregação da palavra, para que todos os crentes saibam como viver no seu dia-a-dia. Mas o versículo não termina aqui. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é a ideia? É exatamente como Deus fez lá no Velho Testamento, lá com a Bezaliel e a Oholiabe. Deus separa alguns para ensinarem os outros a também saberem fazer aquilo que é necessário fazer para a edificação do templo, do edifício. Ou seja, não é a ideia de só alguns participarem na edificação do corpo, do edifício, mas é a ideia de todos participarem. Alguns são chamados para ensinarem os outros, para ajudarem a entender como é que todos devem participar, como é que cada um faz o seu trabalho. Mas a ideia é que todos recebem dons, todos recebem capacidades e todos são chamados a trabalhar. E nós podemos ver isso facilmente. Nós até temos aqui algumas pessoas que trabalham ou trabalharam ou têm algumas luzes sobre a construção. E todos nós, acho que é muito fácil nós observarmos, porque num edifício há muito tipo de trabalhos e há muito tipo de especialidades. Se fossem só os trolhas, né? Ou seja, só aqueles que fazem a parte mais embruta, eu também, nomenclatura ali, não sei se sou muito preciso o que é que os trolhas fazem, mas pronto, eu acho que para percebermos todos, acho que é mais fácil. Há aqueles que fazem a estrutura em cimento, depois as paredes mais em bruto, mas depois há quem seja mais especializado nos acabamentos, a colocar peladuro, por exemplo, aos canalizadores, os eletricistas, há os que... Agora uma arte se calhar está a cair em desuso, né? Aqueles que faziam o estuque, punham aqueles efeitos todos bonitos no teto. Há muitas coisas, há diferentes tipos de trabalho diferentes num edifício e que muitas vezes é difícil ser só uma pessoa a fazer tudo. Geralmente são pessoas diferentes que cumprem funções e partes diferentes do edifício. E temos muitas. Não temos só, se fôssemos a pensar em cada coisa, tínhamos também muito para estar aqui a elencar. Então, na Igreja, nós podemos pensar da mesma maneira. Assim, especificamente apontando as baterias para mim, não só para mim, mas para mim e para os presbíteros, nós somos chamados de uma forma particular, aqueles que pregam também, que não são presbíteros, somos chamados a equipar cada crente, cada um de vocês, a cumprir a sua tarefa particular. Porque nem todos temos a mesma função, mas todos temos função. Então, nós somos chamados a equipar, a ajudar, a ensinar para que cada um cumpra a sua tarefa particular. E cada crente é chamado a procurar aprender a sua arte, aquilo que é chamado a fazer, para saber como deve participar. Ou seja, é uma responsabilidade mútua, dupla. É daqueles que ensinam, mas é daqueles também que devem se preocuparem em aprender, em saber, em participar. Os dons, à semelhança do que aconteceu também lá com o tabernáculo, os dons são para que o templo, que é a Igreja, seja edificado segundo a vontade de Deus. Se Deus foi tão exigente com um tabernáculo que era físico, que era temporário, que foi destruído e que ninguém sabe
onde é que, pronto, para se não existe algum resto, se não, foi esquecido. Neste sentido, foi esquecido. Não foi esquecido, porque ainda hoje estamos a falar deles, não é? Mas o material que foi feito foi esquecido. Se Deus foi tão exigente com o tabernáculo e com o templo, será que Deus é menos exigente hoje com aquele que é um edifício que é eterno, que não é para acabar, é para durar para sempre? Que é para ele morar, é o edifício que ele vai morar por toda a eternidade. E agora, não tão simbolicamente como no tabernáculo, mas, mais uma vez, são realidades que é difícil nós percebermos com a nossa mente finita hoje em dia, mas que é o que Deus diz, que Deus vai habitar no meio da sua igreja, desta nova Jerusalém, deste templo que é a igreja. Será que Deus é menos exigente hoje do que foi lá no deserto? Então, os dons são para que o templo, que é a igreja, seja edificado segundo a vontade de Deus. O objetivo, aqui que nós podemos ler no texto, olhemos aqui, diz-nos, no 12, né, diz que era o aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. E depois no 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Resumindo a ideia é que o alicerce, o desenho está. A ideia é construir dali, não é para inventar, é para construir dali para cima. É para construir naqueles limites, segundo aquele desenho. O objetivo é crescer conforme os fundamentos, conforme Cristo, até atingir a estatura, até chegar àquele ponto em que Deus vai dizer, está perfeito. Sabemos que isso só vai acontecer, obviamente, no futuro, quando já não estivermos, quando Deus nos libertar do poder do pecado. Ainda estamos no caminho, ainda estamos muito longe, mas é até esse ponto, é para crescer nestes limites, neste desenho, como num edifício. E aí está, e aqui mais uma vez o texto diz-nos que é para crescer com a ação de cada componente, cada junta, tudo deve trabalhar em coordenação, em cooperação para que o edifício cresça. E para isso é necessária a participação de todos com os dons que Deus concedeu a cada um. Terminando. Obviamente isto... Eu sei que, geralmente, quando nós falamos sobre os dons, depois vêm as questões mais práticas, não é? Mas como? Que dom que dons é que Deus me concedeu e como é que eu posso identificá-los? Para quem quiser depois ler em casa, com calma, temos informação, ensino em Romanos 12, 4 a 8, 1 Coríntios 12, vai de 12 a 14, mas principalmente o capítulo 12, 1 Pedro 4, 8 a 11, podem ler e ver com calma. Estas listas, até são dadas listas de dons, mas a ideia não é que são listas exaustivas, ou seja, dá um catálogo e que existem aqueles dons e não existe mais nenhum, e é aquilo, temos de procurar um daqueles. Não é este o propósito, não é esta a ideia, não são listas exaustivas ou, que dizem todos os dons que possam existir. Porquê? Porque os dons espirituais não são como que coisas que nós vamos buscar uma prateleira, um artigo definido que nós vamos ali, pegamos, é isto. Não, os dons são capacitações. É o Espírito Santo a dar capacitação, a tornar alguém capaz, hábil, para fazer alguma coisa que é espiritual, uma ação espiritual que é para a edificação da igreja. Neste sentido, a lista de dons não é propriamente uma coisa, como eu estava a dizer, para ir buscar à prateleira. É algo que é uma capacidade que Deus dá. E então, nesse sentido... Qual é um conselho para nós podermos identificar os dons que Deus nos concedeu? Ou seja, as capacitações, a capacidade que Deus nos concede, uma capacidade espiritual dada por Deus. Identifica necessidades no meio da igreja, identifica necessidades e já estás num bom caminho para identificar dons. Identifica coisas que são necessárias fazer. Ou seja, eu não estou a falar, isto não tem a ver com limpeza de igreja ou com arranjo de paredes.
não é... Estou a falar, olha para os crentes, olha para aquilo, para a vida dos outros, para as dificuldades dos outros. Olha também para os descrentes e identifica necessidades, coisas que enquanto Filho de Deus, enquanto parte do corpo, do edifício, do templo de Deus, da Igreja, coisas que eram necessárias serem feitas e que não estão a ser feitas. Isto não quer dizer automaticamente que qualquer necessidade que tu identifiques vai ser algo que tu devas fazer. Pode não ser. Mas se tu identificas a necessidade, provavelmente isso já quer dizer que estás sensível para isso. Ou seja, e os dons, nós não é o propósito hoje, mas há o dom de misericórdia, há o dom de presidir, há muitos dons que nós poderíamos ali correr e perceber que há muitas coisas que nós podemos fazer em relação a uns para com os outros, no cuidado de uns para com os outros e em relação aos incrédulos também. Então essa é uma forma. Mas como hoje não tenho tempo, isto é só uma pequena dica, eu vou dar a outra dica que eu acho que é mais... que é o caminho que é melhor seguir. Convoca, e acaba por pode ser uma convocação mesmo, convoca os presbíteros para te ajudarem. Pronto, estou a dar trabalho para alguns de nós, mas se é uma preocupação que tens e que deves ter, tens dificuldade, fala com alguém, não tem que ser necessariamente, mas idealmente o melhor, até porque é essa a função que são os homens que Deus separou para fazerem isso. Se não tiveres à vontade, podes falar primeiro com outra pessoa, se calhar que te ajude, mas convoca os presbíteros para te ajudarem. Porque é essa a nossa função. A nossa função é ensinar, equipar os crentes para que todos possamos participar. Então, dá trabalho, que é para isso o Bezaliel e o Aholiab não foram chamados para ficarem sentados. Por isso, dá trabalho, porque é isso que Deus nos chamou a fazer. Porque, se Deus quiser, no futuro, se calhar, teremos a oportunidade para, do púlpito, falarmos de uma maneira mais profunda, mais detalhada, e também mas surgem sempre dúvidas, questões que são difíceis de responder do púlpito, por isso, procura ajuda neste sentido também. Concluindo. Assim como Israel, como aconteceu lá com Israel no Velho Testamento, no deserto, mas de maneira, como eu já disse, ainda mais extensa, Deus... extensa no sentido de ir mais longe, mais profundo, mais alto, mais largo. Deus quer habitar com e no seu povo, em nós. E a casa que Deus decidiu edificar é a Igreja. Deus decidiu fazer um templo para a sua habitação eterna, para Ele estar eternamente. E é a Igreja. Pensa bem no privilégio que é nós sermos paredes. Nós pensamos muito dimensional, nós imaginamos logo, pelo menos acontece comigo, eu penso na Nova Jerusalém, eu penso mesmo num bloco quadrado, assim, meio brilhante. Pronto, nós somos assim. Obviamente, não sei como é que vai ser, como é que nós vamos ver essa construção, mas nós vamos ser paredes, nós vamos fazer parte da habitação de Deus. E diz o Apocalipse, né, que Deus será o nosso sol, que não será preciso de luz, porque obviamente Deus ilumina tudo. Imaginem o que é o privilégio de nós sermos participantes, fazermos parte, sermos blocos deste edifício, que é o templo de Deus, o templo eterno de Deus. E se tu és filho de Deus, tu fazes parte deste edifício. Tu já estás no edifício. E não é um bloco assim todo defeituoso, mal amanhado, né? No sentido que ainda é cheio de defeitos, mas que é um bloco que vai crescendo até ter a dimensão, quando Deus terminar a obra, vai ter as dimensões exatas para caber exatamente no sítio que Deus o colocou. E assim é com todos, e assim vai ser com a Igreja, como um todo. Tu fazes parte deste edifício. Também aqui deixar, obviamente, sempre a nota. Há quem não faça parte do edifício e que não vá fazer. Mas enquanto ouves a pregação da palavra de Deus te dá-te a oportunidade de tu perceberes que ainda estás fora e que ainda há espaço para arrependimento, para buscares a Deus com fé
e te renderes a Ele e fazeres tu também parte deste edifício, teres estas promessas maravilhosas para o futuro, para a eternidade. Isso está implícito em todo o ensino sobre isto e sobre toda a Bíblia, ou seja, que há os que vão beneficiar, que vão gozar das bênçãos de Deus, porque creram e que por isso dependem da obra de Cristo, e aqueles que estão fora. Mas enquanto tu ouvires a pregação do Evangelho, enquanto estiveres aqui, tens a oportunidade. Deus tenta a oportunidade de tu te arrependeres, e Deus, se isso acontecer, Deus faz-te parte deste edifício. E se tu és o Filho de Deus, tu já fazes parte. Tu não és só. E depois, além do privilégio de sermos parte da construção, Deus ainda nos chama a participarmos na edificação, que é parte da maravilha. É Deus usar ainda os próprios blocos para se ajudarem uns aos outros, para se edificarem uns aos outros. Deus chamou-te para tu colaborares. E se tu fazes parte do edifício, tu também és trabalhador, também foste chamado para trabalhar. Não há blocos. Os blocos normalmente são inertes, mas nesta construção não há blocos criados para serem inertes, é para serem trabalhadores também. Por isso, como nós vimos na outra pregação, começa, não é uma questão de fazer primeiro uma coisa ou outra, é simultâneo, mas traz os teus dons naturais, os teus talentos, os teus bens, a tua formação, os dons naturais que Deus te concedeu através deste mundo. Mas, ainda mais importante, usa os dons espirituais que Deus te concede para participares nesta construção, a construção mais espetacular que alguma vez foi construída, que foi erigida. A igreja, a casa, o templo do Deus vivo.